Olá, vigorenses! Estamos aqui cumprindo o que a gente combinou nas nossas conversas, solicitando que a gente fizesse alguma gravação a respeito dos itens que compõem o nosso edital para os concursos do Banrisul, do INSS, do Hospital de Clínicas, das prefeituras, enfim, do edital que vai reger os itens compostos da língua portuguesa. Então, dentro desse perfil, a gente vai fazer um resumão, um arrastão, para que a partir das nossas aulas em casa, vocês fazendo essa consulta possam ter mais certeza se realmente aquelas ideias que a gente trocou em sala de aula foram realmente benéficas e estão sendo bem assimiladas. Hoje o assunto é processo de coordenação, nexos coordenativos, a coesão, a coerência e a correção gramatical. Coloquei um texto aqui no quadro, um fragmento, para que à medida que a gente vá trocando essa ideia sobre os nexos, sobre o processo de coordenação, a gente possa visualizar aqui dentro dessa prática, que é o texto, pois o enunciado, a solicitação vai partir sempre de uma linha do texto, sempre contextualizado. Por isso, primeiro mandamento do concurseiro, dentro do processo de coordenação, é decorar os nexos. Beneficia muito, é um caminho aberto no momento que nós sabemos que o processo de coordenação se compõe de aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Observe que eu já coloquei em ordem alfabética 3 que começam com a letra A: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Saber os nexos e depois dar uma boa repassada em cada encrenca de um deles nos ajuda bastante na hora da prova. Por isso, os nexos aditivos são e ne. O aditivo, ele tem como princípio, coerência, significado, determinar no texto uma ideia de adição, de soma. Por isso, quando você soma duas ideias afirmativas, você usa o articulador e. Você usa duas ideias negativas, você utiliza o articulador nem. Portanto, João estuda e trabalha. Estou juntando duas realidades afirmativas. Agora, se eu disser João não estuda, nem trabalha, este nem está adicionando duas ideias negativas. A partir disso, observe no texto, na linha 2, que diz assim: o mundo ficou mais feliz e o homem deu as mãos para o encanto. No momento que você tem esse articulador, chamado de articulador, nexo, conector, conectivo ou conjunção, é o nome que se dá a essa palavrinha que nós temos como elemento de ligação. Ligação entre verbos. No momento que você tem 2 ou mais verbos, o articulador faz o papel de ponte. Observe que na linha 1, hoje a poesia veio ao encontro de todos. Você tem um período. O que é período? Período é uma ideia que inicia com a maiúscula e que termina no primeiro sinal de pontuação, ponto final, exclamação, interrogação. Mas observe que neste primeiro período nós temos só um verbo, veio. No momento que você tem um período portador de um verbo ou de uma locução verbal são 2 verbinhos, um ao ladinho do outro, determinando uma ação, você tem um período simples e uma oração chamada de absoluta. Isso cai em prova também. Você não tem processo de coordenação quando o período é detentor de um verbo, como está na linha 1. Então, este período, hoje a poesia veio ao encontro de todos, o período é chamado de período simples, a oração é chamada de absoluta, e não existiu aí processo, porque para existir processo eu devo ter no mínimo 2 verbos. Por isso, na linha 2, o mundo ficou mais feliz e o homem deu as mãos para o encanto. Até aí eu tenho 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho um articulador. E o articulador aí é o articulador e. E nós sabemos que ele está executando o papel de soma, de adição, de união, afirmativas. O que mais que o concurseiro precisa saber dos nexos aditivos?
que o nexo aditivo ele faz a soma, ele faz a ponte, e que na frente dele poderá ou não ter uma vírgula. Isso é importantíssimo, porque no momento que eu sei os nexos adversativos, alternativos, conclusivos e explicativos, todos terão vírgula, independente de qualquer consulta. Entretanto, o aditivo você deverá consultar o sujeito da primeira oração e da segunda oração. Vamos observar isso no texto? O mundo ficou mais feliz. Quem é que ficou mais feliz? O mundo. Esse é o sujeito da primeira oração. E o homem deu as mãos para o encanto. Quem é que deu as mãos para o encanto? O homem. No momento que você tem duas orações, o articulador e fazendo essa ligação, você sabe que tem aí um processo de coordenação. Você julgou a vírgula afirmativamente, por quê? Porque a oração anterior detém um sujeito que não é o mesmo da posterior. Somente nesse caso haverá vírgula na frente dos articuladores aditivos. Agora, se eu tivesse no meu texto criado a seguinte situação: o mundo ficou mais feliz e deu as mãos para o encanto, quem ficou mais feliz é o mundo, e quem deu as mãos para o encanto seria o mundo. Nesse momento não haveria vírgula. Para existir vírgula, então, antes dos articuladores aditivos, é fundamental que o sujeito da oração anterior seja diferente da posterior. Isso, queridos, cai em pontuação. No programa que diz pontuação é uma das regras de vírgula. Já estamos inserindo aqui no processo de coordenação. Também podemos saber que além do e e do nem, nós temos palavras tipo também, mas também, como, que podem executar o papel de soma. Então você observe no contexto. Se lá no dia da prova eles te dissessem: poderia o articulador e na linha 2 ser substituído por também, o mundo ficou mais feliz, também o homem deu as mãos para o encanto. Ele executaria este papel de edição? Sim. Portanto, essa substituição manteria, estava e continuaria coeso. Regra, coloquei um articulador por outro. Coerente, o sentido seria mantido. E correto, porque a vírgula, eu vou continuar, é o articulador que eu fiz a mudança. Então, nesse período, que não terminou na vírgula, ele continuou porque o período vai terminar em forma. Mas até aquela vírgula da linha 3, eu tive duas orações, e duas orações unidas por um articulador aditivo. O que mais que o concurseiro deve saber aqui, nessa situação? Que no momento que você tem um período que bate num articulador aditivo, adversativo, ou melhor, um articulador do processo de coordenação, a oração que não tem o articulador é chamada de oca, oração coordenada assindética, porque a oração que inicia pelo articulador, e no caso é o e o homem deu as mãos para o mundo, será chamada de oração coordenada sindética, porque tem o nexo, no caso aditiva. Importante então, para encerrar as aditivas, você saber os nexos, e, nem, também, como, mas também, poderão executar o papel de adição. Saber que no momento que você tem um desses articuladores, a vírgula deverá ser consultada pelo sujeito da oração anterior e posterior. Saber que a oração que antecede ao nexo, sem o nexo, é classificada de oca, oração coordenada assinética, e a que é introduzida pelo nexo, é coordenada sindética, e o nome do articulador, no caso, aditiva. Vamos para a linha 3 do texto, onde começa: mas nem sempre o mundo reage dessa forma, que é a última oração desse segundo período, porque você já sabe que o primeiro período está na linha 1, o segundo período começou na linha 2 e foi até dessa forma. Você está vendo que agora o articulador que introduz essa ideia é o mas. Bom, daí eu estudei os meus articuladores e sei que os adversativos são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Agora eu sei também que eu poderia fazer aquela troca de um mas por contudo, por entretanto, e nessa troca eu manteria
a coesão, a regra, estou trocando um articulador por outro. Eu manteria a correção, escrita correta, e manteria a coerência, o sentido do texto, porque continua sendo adversativo, mas nem sempre o mundo reage dessa forma. Eu continuaria tendo uma ideia de contraste, porque o articulador de oposição adversativo, ele estabelece, junto com a oração, uma ideia de contraste, de adversidade ou de oposição. E agora essa vírgula que está na frente de um mas não precisa ser consultada. É obrigação, é obrigatoriedade da regra. A regra diz que na frente dos articuladores adversativos ou suas locuções haverá vírgula sempre. Então você está vendo que é diferente do articulador de adição, que você deverá consultar o sujeito das orações. Mas aqui tem uma chamada de atenção muito severa. Várias vezes, especialmente quem faz faores, pedem a troca do mas por porém. Ora, perfeito, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante, estabelece ideia de contraste de oposição, mas cuidado como será escrito este porém. Este porém tem que ter acento para ser um articulador adversativo. Senão a coerência, a coesão, a correção, toda ela ficará falha. E, de repente, pelo estado nervoso da prova, você não observou que não tinha o acento e acaba perdendo a questão. Portanto, porém, tem acento agudo no E, uma oxítona terminada em em. Desse jeito, pode substituir o articulador mas, mantendo a coesão, a coerência e a correção gramatical. Observe agora, tem bancas que já fizeram isso, ó. Se trocássemos o articulador mas por no entanto, nem sempre o mundo reage dessa forma. Será que nós manteríamos a coerência do texto? Sim, o significado continuaria sendo contraste, diversidade e oposição. Será que nós manteríamos a correção do texto? Ora, escrito correto, no entanto, perfeitamente. E será que nós manteríamos a relação de regra, de coesão da troca? Bom, agora você cuidado, que tem bancas que te dão essa exigência. Trocar o mas por porém, todavia, contudo, entretanto, mantém a troca da regra, porque eu estou trocando um articulador por outro. Mas se eu trocar por no entanto ou não obstante, eu estou trocando uma conjunção, um articulador, por uma locução. Então, cuidado, cuidado. A gente conhecer a banca que vai nortear o nosso concurso é fundamental. Agora nós vamos para o terceiro período do texto. Qual é o terceiro período? Que começa com hora, porque o primeiro período começou com hoje e terminou em todos. O segundo período, e daí no primeiro período a gente viu que ele é simples, que a oração é absoluta, que não existiu o processo de coordenação, porque se eu não tenho dois verbos, não tenho como ter o processo. Por isso o período é simples, a oração é absoluta. Lembrem-se, isso aparece nas opções. Agora, no segundo período, que começa com o mundo e que vai terminar dessa forma, nós temos três verbos: ficou, deu e reage. São três verbos, são três orações e elas estão ligadas por dois articuladores. As duas primeiras orações ligadas pelo E, já vimos que é aditivo. A segunda oração com a terceira, que vai encerrar este segundo período, está ligado pelo mas, que deu ideia de oposição. Começou o terceiro período. Por que começou? Porque ele está com inicial maiúsculo. Portanto, ora ele é gentil, ora é de extrema dureza. Ora, no momento que eu sei os articuladores alternativos, ou, ora, quer, já, eu sei que eu estou estabelecendo aí uma ideia de alternância. No momento que você tem aquele segundo ora, está minúsculo, estão vendo? Olha, está minúsculo. Ora é de extrema dureza. Nós temos aí uma oração coordenada, sindética alternativa. E a vírgula na frente daquele ora é imposição da regra. É só saber que tem que ter aquela vírgula. Ela não é facultativa, ela não pode ser retirada. Para estar coeso, correto e coerente o meu texto, essa vírgula deverá preceder este articulador. Qual seria a encrenca aqui nas alternativas? O primeiro ora que está maiúsculo. Sempre que você tiver um ou, um ora, um quer, um já, introduzindo o período, veja bem, ele está te dando um reforço de alternância, mas ele não é uma conjunção.
Ele não é um articulador, um nexo, porque o papel do nexo é ponte, é unir, e ele aqui está introduzindo apenas para reforçar a ideia de alternância. Por isso o nome que se dá a esse primeiro hora é de partícula expletiva ou de realce. Cuidado, cuidado. Se pedirem que o hora número 1 e o hora número 2 estabelece a mesma relação morfológica, não é verdade. O segundo é conjunção. Morfologia são as classes de palavras, que são 10. A conjunção está inserida aí. O segundo hora é uma conjunção, está fazendo a ponte, está unindo. O primeiro hora está dando reforço, apenas reforço na alternância. Por isso ele é chamado de partícula expletiva ou de realce. Ele não é classe gramatical, é um nomezinho que se dá a ele para dar o verdadeiro significado de reforço que o autor quer estabelecer no seu texto. Depois, neste mesmo período, que é o terceiro período desse fragmento, nós iniciamos com o nexo então. Ora, os nexos conclusivos são logo, então, assim, portanto, por conseguinte, por isso. O resto nós já sabemos, vamos só reforçar. Poderiam então ser trocados por portanto, aproveitemos esse momento de êxtase. Sim, manteríamos a coesão, a coerência, a correção gramatical perfeitamente. Estamos trocando um articulador, um conector, uma conjunção por outra. Observe, poderia trocar aquele então por isso, por conseguinte, aproveitemos esse momento, podemos. A coerência será mantida, sim, no sentido. A correção será mantida, perfeito. Mas tratando-se de regra, de coesão e de troca, não será mantida porque eu estou trocando uma conjunção por uma locução. Tudo é o enunciado, meus queridos. Lendo com atenção, observando o que está sendo pedido, é assim que nós vamos caminhar felizes. E a vírgula na frente daquele então, em posição de regra, já afirmei lá no início, todos os articuladores coordenativos serão precedidos de vírgula, por imposição da regra, com exceção do aditivo, quando os sujeitos forem diferentes, haverá vírgula. Quando o sujeito da oração anterior e posterior for a mesma, não haverá vírgula. Ainda temos uma bronca nas conclusivas. Veja aqui. Se a banca te dissesse assim, ó, na linha 4, poderia ser retirado o articulador então, e depois de aproveitemos, inserido o nexo pois entre vírgulas, mantendo a coesão, a coerência e a correção. Você vai lá fazer isso. Tira o então. Ora é de extrema dureza. Mantém a vírgula, eles não mandaram mexer na vírgula. Tira só o então que eles pediram. Aproveitemos pois, mandaram colocar o pois entre vírgulas. Esse momento de êxtase. Você está vendo que inserido o inserto deste pois entre vírgulas e a retirada daquele então está mantendo o sentido do texto, continua sendo conclusivo. Por isso, cuide bem, sempre que você tiver um pois entre vírgulas, na situação que nós vimos aqui depois do verbo, ele executa o papel de articulador conclusivo. Então isso é uma bronca, porque ele não está listado na realidade conclusiva. Um pois, ele normalmente é explicação ou causa, que nós teremos o explicativo logo a seguir, e a causa num próximo vídeo. Mas um pois, quando estiver entre vírgulas, e se você tem dúvida, substitua ainda por então, aproveitemos portanto esse momento. Você está vendo que o pois virou sinônimo dos demais conclusivos. Então, entre vírgulas, nesse deslocamento, ele é sim conclusão. A oração continua sendo coordenada, sindética, conclusiva. Finalmente, batemos no nexo porquê. Porque o instante é de poesia. Muita atenção, o porquê para ser nexo, conjunção, articulador, ele tem que ser escrito sempre junto e sem acento. No próximo vídeo nós veremos as grafias do porquê, mas hoje você já tem uma dica. Para ser conjunção, para unir orações,
nunca caia numa cilada de dizer que para fazer a união das orações na última linha do texto, usaremos porquês separados sem acento, ou separado com acento, ou junto e com acento, porque sempre será junto e sem acento, uma vez que ele executa o papel de conjunção. O porquê junto e sem acento tem um nomezinho morfológico, conjunção, fazer a ponte entre as orações. Você observa que o verbo que veio antes, aproveitemos esse momento de êxtase, está ordenando, está mandando, com certeza está nascendo ali uma explicação. Por isso, aquele porquê na linha 5 introduziu ao contexto uma oração coordenada, sindética e explicativa. Poderia aquele pois ser substituído por pois? Pode. Eu já sei que os articuladores são porque, pois, que, substituível por pois, já que, com acento, posto que e visto que. Posso. Mantenho a coerência do texto, o sentido, a significação, que é a explicação. O aproveitemos esse momento, deu uma ordem, estabeleceu uma segunda oração que vem com uma ideia explicativa. E a vírgula na frente daquele porquê precisa de alguma coisa? Não, precisa só de estudo, porque na frente dos articuladores explicativos e suas locuções, a vírgula será em posição de regra. Poderia trocar aquele porquê por um já que, mantendo o sentido do texto? Com certeza. Mantendo a correção, cuidado, se falar correção, observe se o já está com acento, porque já é um monossílabo tônico terminado em A. Se estiver escrito já que sem acento e o pedido do enunciado é correção, desfeito, não está correto, porque correção é escrita de acordo. Estabeleceu o mesmo sentido, a mesma coerência? Com certeza, a ideia foi mantida de explicação. Você viu neste fragmento um processo de coordenação completo, divididos em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos fazer um feedback, um resumão, para ver se realmente a nossa viagem foi tranquila? Processo de coordenação. Olha para o texto, olha se tem 2 ou mais verbos, porque se tiver somente um verbo, como está na linha 1 do texto, você não tem Romano 1, processo algum, nem de coordenação, nem de subordinação. Romano 2, você tem um período simples. Romano 3, você tem uma oração absoluta. Na linha 2, começou um período composto. Por que ele é composto? Porque tem 3 verbos. E na união desses 3 verbos, você viu 2 articuladores, sendo o primeiro aditivo, o segundo adversativo. Porque eu sei que os articuladores aditivos, e, nem, mas também, como, podem executar o papel de adição e de soma. Nesse primeiro momento, você viu que a vírgula tem um papel de destaque, porque além de conhecer o articulador, além de saber que ele introduz uma oração coordenada sindética aditiva, você deve saber que aquela vírgula precisa ser determinada pelo sujeito anterior e posterior, diferentes com vírgula, iguais sem vírgula. Já com o mas, eu já sei que os articuladores são mas, porém, com acento, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Introduzem sempre uma oração coordenada sindética adversativa. A vírgula em posição de regra tem que estar ali. Neste mesmo período, que terminou então o segundo período, nós tivemos uma ideia de adição e uma ideia de contraste. Começou o terceiro período, iniciado por hora, começou com alternância, alternativas, ou, ora, quer, já. Qual é a bronca nesse caso? Saber que o maiúsculo que introduz o período é uma partícula expletiva ou de realce. Saber que a vírgula é em posição de regra e que introduz uma oração coordenada sindética alternativa. Ora, nesse mesmo período, nós temos também um nexo de conclusão, porque os nexos conclusivos eu os reconheço, porque então, logo, assim, portanto, por conseguinte, por isso, executam a união de conclusão. Também cuidando, a troca de então por logo, por assim,
vai manter tudo corretamente, coeso, correto, coerente, mas a troca de uma locução, cuidado pela banca, cuidado pela forma como te dão, pelas alternativas impostas, que pela regra um é conjunção e o outro é locução. Mas se for coerência, sentido, significado, ou se for escrita, correção, perfeitamente de acordo. Vírgula obrigatória, oração coordenada, sindética, conclusiva. E finalmente os articuladores explicativos, desculpa. Por quê? Pois que, já que, visto que e posto que. Com atenção na grafia do porquê, para ser conjunção sempre junto e sem acento. Sempre precedido de vírgula numa proposta de processo de coordenação. O verbo antecessor está mandando, é uma ordem, está introduzindo uma oração coordenada, sindética e explicativa, precedida de vírgula sempre. E ainda para lembrar e concluir esse nosso primeiro vídeo, lembrem-se que quando a banca te pedir o que é aquele e, mas, então, ora e porquê nas linhas determinadas, são nexos, articuladores, conectores, conjunções, coordenativas, essa é a diferença. Coordenada a gente diz para oração. Portanto, somente as conjunções são coordenativas. A oração introduzida por elas é uma oração coordenada, sindética e o nome de cada articulador: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Observe, tudo isso tratamos nas nossas aulas e agora está aí um bom resumão, um bom feedback para você recordar se realmente tudo ficou bem assentadinho na sua memória. Bons estudos e o próximo vídeo, que é o vídeo número 2, nós vamos tratar do processo de subordinação. E esse sim será dividido em vários vídeos, uma vez que no processo de subordinação a gente tem as adverbiais, as adjetivas, as substantivas e as reduzidas. Então, bons estudos e até a nomeação. Obrigada.